Olá e bem-vindos! Olha, hoje a gente vai mergulhar nos textos que propõem virar de ponta cabeça algumas das ideias mais básicas de teologia que muita gente conhece. É isso aí. A missão aqui é investigar uma tese central e bem polêmica, a de que o pacto bíblico que a gente aprendeu como sendo para toda a humanidade, na verdade... Não foi. Exatamente. A proposta é que ele foi um contrato exclusivo com uma nação específica, Israel. E as fontes que a gente tem em mãos, que são ensaios, estudos, vão assim direto na jugular do que se entende como o cristianismo, especialmente nos ensinamentos do apóstolo Paulo. A grande pergunta que esses textos forçam a gente a fazer é: e se o cristianismo não for uma continuação natural, mas sim uma ruptura total, talvez baseada no mal-entendido contratual? E é aí que a conversa fica boa. Porque se essa premissa estiver certa, conceitos como pecado, salvação e até a história de Adão e Eva, sabe, mudam completamente de figura. Totalmente. A ideia, segundo esse raciocínio, é resgatar uma mentalidade que eles chamam de hebraica original. Ok, vamos analisar isso. A premissa é ousadíssima. Mexe com pilares que parecem inabaláveis. O que é fascinante aqui é a chave que os documentos oferecem para a gente entender isso. Eles pedem pra gente tirar os óculos da religião por um instante e colocar os de um advogado. Ah, uma perspectiva jurídico-contratual? Isso. A Torá não é apresentada como um livro de fé, mas como uma constituição nacional. Um contrato. E aí tudo muda. O pecado deixa de ser uma falha moral e passa a ser, literalmente, uma quebra de contrato. E, juridicamente falando, só pode quebrar um contrato quem assinou, quem faz parte do acordo? Faz todo sentido. Exato. E a cláusula que eles apontam como a assinatura desse contrato está em Êxodo 19:5, quando Yahvé diz: "Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos." O foco está no vós, né? Naquele povo específico. Exatamente. Para esses autores, essa é a cláusula-chave. Não diz toda a humanidade. E todo o resto do argumento deles depende dessa premissa de exclusividade. Ok, entendi. O pacto é um contrato com partes definidas. E isso já nos leva para o primeiro grande impacto dessa análise. Um dos textos afirma, com todas as letras, que a famosa frase de Paulo em Romanos, porque todos pecaram, é teologicamente falsa à luz da Torá. É uma afirmação muito forte. Muito. Como eles defendem isso? A lógica é direta e, dentro desse sistema, é implacável. Eles citam o Salmo 147, que diz que Iá deu seus estatutos e juízos a Israel. E termina dizendo: "Não fez assim a nenhuma outra nação." Então, se a lei, o contrato, foi dada apenas a Israel, como os outros povos, os gentios, poderiam ser culpados de quebrá-la? Eles até usam de forma bem irônica outra frase do próprio Paulo, porque onde não há lei, também não há transgressão. Uau! É como dizer que não dá para multar um brasileiro por excesso de velocidade com base numa lei de trânsito do Japão que ele nem conhece. A analogia é perfeita, e a implicação que eles tiram disso é gigantesca. O argumento é que o cristianismo, ao universalizar o pecado, precisa primeiro criar um crime universal, que na visão deles não existia. Para só então poder vender uma solução universal. Exatamente. Na perspectiva hebraica que os documentos defendem, o pecado era uma desobediência nacional de Israel. Era a quebra do contrato que levou a punições previstas no próprio contrato. Punições terrenas, históricas, tipo o exílio, a perda da identidade. Isso. Não era uma condenação espiritual eterna para todo mundo. Então, se o problema é diferente, a solução também tem que ser. Não seria um salvador espiritual para a alma, mas sim o arrependimento nacional, o techuvá, que é o termo hebraico para retorno. Retorno ao pacto, à Constituição. Certo. Essa redefinição do pecado é a primeira peça do dominó. E a partir daí, os textos vão começando a derrubar outras peças numa seção que eles chamam de os 5 erros fundamentais do cristianismo. Isso. O primeiro, como a gente viu, é a universalização do pecado. E o segundo é uma consequência direta: transformar um problema contratual de Israel em uma condição de toda a raça humana. E o terceiro erro apontado, e aqui eles miram no coração da teologia cristã, é a ideia de perdão pelo sangue de Jesus.
E aqui eles dizem que isso viola a Torá de duas maneiras gritantes. Primeiro, a Torá proíbe sacrifício humano, chama de abominação. E segundo, e talvez mais importante, a Torá estabelece um princípio de justiça individual. O verso central para isso é Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Pera um pouco. A alma que pecar, essa morrerá. Isso significa que a responsabilidade é intransferível. Ninguém pode pagar pelo erro do outro. Mas e toda a tradição de sacrifícios de animais no templo? Os textos não enxergam isso como um modelo para um sacrifício substituto. Ótima pergunta. E a análise deles é que esses sacrifícios de animais nunca foram para perdoar pecados intencionais ou para substituir a pessoa. Eram tipo parte de um sistema ritual de purificação para que a pessoa pudesse voltar a participar da comunidade do pacto. Ah, entendi. A ideia de um ser humano justo morrendo no lugar de um culpado, para eles não é só estranho à Torá. É uma violação do princípio de justiça de Yehud. É uma inversão total. É uma acusação muito séria. Eles estão dizendo que um pilar da fé cristã viola a própria lei que deveria sustentar tudo. Ok. E o quarto erro? O quarto é algo que a gente nem costuma pensar como teologia. A nossa ideia sobre a morte. Os textos chamam isso de helenização da morte. Helenização, por causa da Grécia. Exato. A noção de que o corpo é uma prisão, uma casca inferior, e a morte é uma libertação para a alma ir para um plano superior. Isso é classificado como filosofia grega pura, Platão. Não seria um conceito hebraico. E qual seria o conceito hebraico? A mentalidade hebraica, segundo os documentos, valoriza a vida na terra como a bênção máxima. Citam Deuteronômio: escolhe, pois, a vida. Morrer era o fim da festa, sabe? Não o começo. Interessante. A gente absorve tanto essa ideia do corpo como algo a ser superado que nem questiona a origem dela. E qual é o quinto e último erro que eles listam? É o que eles descrevem com palavras bem duras como o maior roubo espiritual da história. A transformação de Israel em igreja. A teologia da substituição. Esse termo só pesado. O que isso quer dizer na prática? É como tirar um time de campo e colocar outro no lugar usando o mesmo uniforme. É exatamente essa a acusação. Que uma nação concreta, histórica, com uma terra, uma identidade, foi dissolvida e substituída por um corpo espiritual e universal. E nesse processo, as promessas e a identidade do povo hebreu original foram transferidas para esse novo grupo, a igreja. Isso. Para eles, isso não é redenção, é apagamento. E a figura central nesse processo todo, o arquiteto dessa substituição, segundo eles, é uma pessoa só, o apóstolo Paulo. Então a coisa toda se afunila num confronto direto entre Paulo e os profetas de Israel. É quase como colocar os dois num tribunal para um debate. Exatamente. Os documentos acusam Paulo de, essencialmente, reescrever os termos do contrato. Eles fazem comparações diretas. Por exemplo, a justiça. Já falamos de Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. Responsabilidade individual. Certo. Aí eles colocam ao lado Romanos 5, onde Paulo diz que pelo pecado de um só homem, Adão, a condenação veio sobre todos. Para os autores, isso é uma contradição irreconciliável. Eles fazem o mesmo com a própria lei, a Torá. Sim, é outro ponto de choque frontal. O profeta Isaías diz que a Torá será luz para as nações. Aí eles contrapõem com Paulo em Gálatas, que chama a lei de maldição e diz que ela foi cravada na cruz. Nossa, um diz que a lei é a solução, o outro diz que é o problema. E o terceiro ponto de confronto é a identidade nacional. Ezequiel, no capítulo 37, profetiza a restauração da nação de Israel, um povo distinto na sua própria terra. Aí eles pegam Gálatas 3:28, onde Paulo diz que não há judeu nem grego. Essa frase, embora pareça bonita, na prática dissolve a identidade nacional que os profetas prometeram restaurar. Isso. A substitui por uma massa espiritual amorfa, a igreja. Tudo bem, a gente viu toda essa teoria, que é bem densa, mas como isso funciona na prática? As fontes dão algum exemplo de como reler um texto conhecido usando
essa chave jurídico-contratual? Sim, e é talvez a parte mais esclarecedora. Um dos documentos se dedica a reler Gênesis 3, a história de Adão e Eva, sobre essa ótica. E a história muda da água para o vinho. Vamos ver. Como fica o Jardim do Éden? Na leitura tradicional, é um paraíso espiritual. Nessa releitura, é um território administrativo, um escritório. Adão foi colocado lá com uma função, lavrar e guardar. Era um trabalho. A expulsão, portanto, não é condenação eterna, é uma demissão, perda de acesso, perda de função. Exato. E a serpente? Não é o diabo. O texto diz que ela era o animal mais astuto. Nessa leitura, ela questiona a interpretação da ordem. O ataque dela não é moral, é interpretativo. Ela não diz desobedeça. Ela pergunta, é assim mesmo que Deus disse? Ela introduz a dúvida sobre os termos. Isso, e a árvore, a do conhecimento do bem e do mal? Nessa análise, a expressão conhecer o bem e o mal é um idioma administrativo, não moral. Era a prerrogativa de governantes de tomar decisões autônomas. Então o erro de Adão e Eva não foi moral. Foi antecipar função. É como dar as chaves do carro da empresa para um estagiário no primeiro dia. O problema não é que dirigir seja imoral, é que não era a hora nem a função dele. Entendi a analogia. Então as consequências, as maldições, também não seriam punições. Não. São vistas como ajustes de realidade. A mulher sentir dor no parto, o homem trabalhar com suor, não são castigos, mas a descrição da vida fora do ambiente protegido do escritório. É a consequência natural de ter que se virar no mundo real. Pois é. E as túnicas de peles que Iá faz para eles, muitas interpretações veem ali o primeiro sacrifício de sangue. Um prenúncio de Cristo. Essa análise rejeita isso completamente. Diz que foi um ato prático de provisão. Iá reconhece a nova fragilidade deles e os adapta à nova realidade. É um ato de cuidado, não um ritual de sangue. Então a conclusão é que o problema em Gênesis 3 nunca foi moral ou espiritual. Foi governamental. Exatamente. Trata de ordem, função, autoridade e tempo. Então, o que tudo isso significa? Se a gente juntar todas as peças, vimos uma perspectiva que move o centro da teologia de uma salvação espiritual e individual para uma restauração nacional e coletiva baseada num contrato. A narrativa muda de humanidade caída precisando de um salvador para nação pactuada em exílio precisando retornar ao seu contrato. E se a narrativa muda, a libertação também. Os textos são claros. A verdadeira liberdade não vem de uma figura externa ou de uma recompensa após morte. Ela vem do techuvá, o retorno. O retorno consciente à identidade, ao pacto, à Torá. A esperança, portanto, não é o céu. Não. A esperança é a restauração na terra, exatamente como profetizado por Ezequiel. A nação sendo reunida, voltando para sua terra e vivendo sob sua constituição. Independentemente de concordar ou não, o que essa análise faz é nos forçar a pensar no poder do contexto cultural, né? Como a mudança de chave de uma cultura greco-romana para uma hebraica altera tudo. As palavras são as mesmas, mas o universo de significados por trás delas é completamente diferente. Onde um vê pecado, o outro vê quebra de contrato. Onde um fala em salvação, o outro entende como restauração nacional. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se uma narrativa tão central, tão fundamental, pode ser reinterpretada de forma tão profunda, simplesmente ao se trocar a lente cultural e jurídica, quantas outras certezas que temos sobre textos e histórias antigas são, na verdade, traduções moldadas muito mais pelo nosso próprio mundo do que pelo contexto original em que nasceram. Ele renova as tuas forças, como a águia a voar, te leva acima da prova, faz você triunfar, voa nas alturas, nas asas da fé, o Senhor te sustenta, jamais te deixará. Confia e espera, não vai desistir. O Senhor, Deus de Israel, é quem cuida de ti.
desistir.